Boa tarde, Mário. Mário, pô, tudo bem? Como é que vai? Boa tarde, Caio. Como é que vai? Tudo tranquilo? Tudo Tudo ótimo. tranquilo. Começando mais uma entrevista com a dupla literária e com o Mário Puh, um escritor já esse ano indicado para o Jabuti, né, na parte infantil juvenil, né? Sim, a surpresa do dia foi ontem, que saiu a indicação do prêmio Jabuti nas categorias, dos dez primeiros indicados, né, por cada categoria, e uma das minhas obras, que é O Vizinho Alemão, uma obra que eu lancei esse ano, foi indicado na categoria juvenil. Muito legal. Dados biográficos, Mário, tipo, nome completo, profissão, data de nascimento. Então, Caio, meu nome é Mário Augusto Pull, eu sou professor, na verdade, sou pedagogo, formado em pedagogia multimeios e formado em informática educativa. Eu tenho uma narrativa toda de construção, a minha vida profissional toda é acadêmica, né? Então eu trabalho há 30 anos em universidades, trabalhei em pró-reitorias, em direção de universidades. Eu sou mestre e doutor em educação na área da tecnologia e há 5 anos atrás foi que eu decidi começar a escrever literatura. Então, até esse momento todo, passei muitos anos escrevendo artigos acadêmicos e trabalhando com pesquisa, e fui concluindo, construindo todo o currículo em cima disso, né? Em cima dessa área. Mas a ideia de escrever literatura nasceu há 5, 6 anos atrás, com o curso, eu fiz um curso de escrita criativa na editora Metamorfose, aqui em Porto Uhum. Alegre, e a partir daí, então, eu não parei mais. Eu moro no Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, sou casado, tenho 3 filhos e tenho hoje como a profissão de escritor ainda é um hobby, né? Ainda é uma atividade paralela. Eu sou hoje diretor de rede de escolas, trabalho com educação nessa área de rede de escolas e faço minhas inserções todas aí diretamente nos eventos literários, enfim, continuo trabalhando e publicando tanto literatura juvenil como literatura também adulta, né? Adulta, né? E como foi a sua infância, o primeiro contato com a literatura, Mário? Olha, eu nunca fui aquele guri que lê muito, porque eu tinha muito mais atividades de rua, que eu gostava muito mais do que ficar em casa lendo. Mas eu tinha na minha vida, na minha família, na minha casa, meu pai era uma pessoa que comprava muitos livros mesmo. Então, comprava muito livro técnico, enfim, enciclopédias, enfim. Naquela época não existia nada além dos livros, né? Não tinha nada virtual, nada digital, enfim. Então, eu cresci no meio dos livros. Nós tínhamos em casa uma biblioteca que era muito bacana, assim, ela tinha bastantes volumes, enfim, e eu li quase tudo aquilo. Eu lia livros de história, livros de história geral, eu lia livros de tecnologia. Então, essa coisa pela leitura, ela me encantou muito, mas eu acredito que foi a televisão que acabou forjando assim a minha criatividade, muito mais do que os livros. Porque eu sempre via na possibilidade de filmes da época, enfim, reescrever histórias ou continuar histórias ou dar vertente a uma ideia de que poderia também estar escrevendo coisas parecidas com aquilo que eu via na TV. Da década de 70 era a década de 80, né? Que era um outro estilo de cinema. Novelas de Dias Gomes, coisas assim, não? Naquela época, exatamente. E com qual idade você começou a escrever? Eu ia perguntar, mas você já falou que foi há 5 anos atrás, então. Sim, faz 5, 6 anos. Vai fazer 6 anos agora que eu escrevi o primeiro livro, né? Então, o primeiro livro que eu escrevi foi no chamado No Nevoeiro, que era, na verdade, uma história a partir de uma releitura do livro O Pastor, de Frederico Forsyth. E aí não parei mais. E aí eu continuei fazendo. Logo em seguida eu trabalhei muito com comunicação, trabalhei com televisão, eu fui diretor de TV, então também eu aproveitei nessa época para poder fazer algumas coisas nesse sentido, assim, onde eu sabia que eu podia estar contando com a arte da TV para ilustrar. Tanto que um desses livros, deixa eu pegar aqui para mostrar, um desses materiais que eu tenho, está aqui. Esse livro aqui, chamado Parada 90, ele é um livro que surgiu justamente de uma série de TV que eu produzi. E a partir desse roteiro, dessa série de TV, a série foi produzida pela TV que eu dirigia na época,
E o autor dela fui eu. Eu fiz toda a sinopse, o argumento dessa novela. Na verdade, era uma série, né? E com esse argumento, eu consegui depois, mais tarde, transformar ele num livro. Eu conversei com o meu amigo, que era o diretor da série, que eu já havia contratado na época para produzir a série. Disse para ele: olha, Maurício. Maurício depois se tornou até diretor da Globo, enfim, escritor da Rede Globo. Trabalhou em várias novelas, enfim. E alguns anos atrás, eu disse para ele: eu estou com vontade de editar esse livro, né? O roteiro, transformar o roteiro num livro. E ele achou a ideia fantástica. Aí ele também me autorizou, porque ele tinha escrito o roteiro juntos, e com isso eu lancei o livro. Em seguida, vou buscar um outro aqui, eu concluí esse segundo livro e veio a ideia do terceiro, que é O Vizinho Alemão. É o que concorre ao... Isso é o que está concorrendo esse ano já. E nesse meio tempo, claro, eu produzi um livro em inglês, eu lancei um livro em Nova York, depois eu lancei um romance maior, que foi esse que você leu há pouco. O Antiquário, né? E eu tenho nesse meio tempo mais 5, 6 participações em coletâneas, né? Sem contar os livros acadêmicos, né? Eu continuo escrevendo ainda, estou lançando um esse ano ainda. Mas o meu corte mesmo agora é que o que eu gosto de fazer não é o livro acadêmico, é o livro literário, né? Então, é para onde eu estou indo, até porque eu penso muito na minha aposentadoria, e quando eu me aposentar, eu só vou fazer isso, né? Só vou ficar escrevendo, que é uma coisa que me preenche. E eu ia falar uma coisa que você acabou falando antes de mim. No livro O Antiquário, é uma atmosfera cinematográfica nas passagens. A sétima arte te influenciou bastante? É exatamente isso que eu te falei. Até hoje, quer dizer, quando eu estou escrevendo o livro, eu estou pensando no livro como se fosse um filme, né? Eu não consigo pensar no livro apenas na questão. Talvez aí possa até haver alguma fragilidade literária nisso, que eu tenho que melhorar no futuro, mas a sequência toda, todo o roteiro, toda a forma como eu vou concebendo a construção da história, ela passa na minha cabeça como se fosse um filme. Então, isso para mim é significativo no sentido de que eu vejo aí a influência da TV agindo, né, muito forte nesse formato de organização que eu tenho, né? Muitas pessoas que leram o livro e me deram algum feedback falaram isso, né? Poxa, a impressão que eu tinha é que eu estava lendo uma literatura estrangeira, né? Até porque não se passa no Brasil, não tem nada ligado aqui. Ao mesmo tempo, eu me conseguia ver como se fosse um filme, né? Então, ele tem características bem fortes, assim, do roteiro de cinema. Outra coisa, eu também vi tipo, influência do Raymond Chandler. Tem bastante influência do Raymond Chandler? Não tem. Eu acho que tem influência ali muito de Daniel Silva, que é um autor que eu leio bastante, que eu gosto. Harlan Coben tem algumas coisas das questões de narrativa e diálogos do Harlan Coben que eu gosto bastante. John Grisham é um autor também que me inspira muito. Então, eu acho que a partir desses são os que eu mais leio, são talvez da onde vem algumas questões assim de se falar sobre forma, né, e modelagem da construção do livro. Você escreve livros infantos juvenis na maior parte, ou o Antiquário é o único mais automático? Não, cara, eu trabalho com projetos bem longos. Se tu entrar no meu site, tu vai ver que eu já tenho mais 3 livros adultos, livros grandes, que já estão na metade do caminho. Só uma questão de tempo para concluir. Eu concluí um agora e outro ano que vem. Então, assim, eu escrevo no mínimo, eu publico 2 livros por ano. Sempre um livro juvenil, e o outro um livro que é um livro adulto, né? Literatura adulta. Sim. Nesse meio tempo, algumas coisas que eu vou publicando, vai surgindo. Eu lancei esse ano, deixa eu mostrar para ti também. Um livro que foi lançado, que está sendo categoria Contos, o Conto dos Homens, é outro livro meu que está sendo lançado esse ano. Foi lançado agora na Feira do Livro em Porto Alegre. Então, reúne uma série de contos que eu escrevi ao longo dos últimos anos, aí eu reúno todos eles aqui. Vou deixar o link na descrição do vídeo do teu site já para poder adquirir. Eu ia perguntar não sei se é uma pergunta tola, mas o público infanto juvenil para você é mais fácil ser atingido que o adulto, ou igual, ambos são mesmo?
Para mim é mais fácil porque, como eu sou diretor de rede de escolas, eu conheço muita gente. O trabalho com a educação sempre me aproximou muito do público universitário, agora do público de escola fundamental, enfim. Então, os livros, quando eu escrevo, eu acho que é um livro que tem muitas características daquilo que eu gostaria de estar trazendo como mensagem do livro, ou temática para ser abordada na história do livro, e que são temáticas que envolvem essa faixa etária, né? Então, os livros falam muito sobre isso, a questão do preconceito, a questão do bullying, a questão, né, das diferenças, de como lidar com essas questões todas. Então, perdão, cada história, independente da aventura que ela traz, ela tem alguns pequenos ensinamentos, assim, algumas questões que é para fazer, para que o aluno consiga fazer reflexões, né, a partir do que ele Sim, está lendo. sempre tem uma moral da história. E a sinopse do vizinho alemão que já está causando um impacto, ele, qual é que é, Mário? Se puder passar a ideia geral do livro. Então, muita coisa de ontem para hoje já aconteceu só pelo fato da indicação do Prêmio Jabuti, né? Uhum. O Prêmio Jabuti é o prêmio mais cobiçado assim no Brasil, o prêmio mais importante, é o prêmio da CBL, enfim. E, lógico, só o fato de ter sido indicado entre 3.500 livros já, ele está entre os 10 da categoria, só isso já é um prêmio, né? Sim, Independente se for premiado ou não. Óbvio, né, que se for premiado é quase que a consagração e um bom início de carreira, todo mundo deseja isso. Mas o fato só de ter sido indicado já movimentou as redes sociais, já teve gente me pedindo livro, já vi que teve vendas de livro de ontem para hoje, enfim, tal. Então, acho que tudo isso muda muito a, a posição que tu se encontra, né? Porque hoje o mercado é muito disputado, as editoras são mais seletivas, nem tudo que tu escreve tu consegue publicar, enfim. Eu não tenho essa pressa, eu venho fazendo paulatinamente isso, publicando, não me preocupo com a escala, a quantidade de livros, se é muito, se é pouco. Eu publico, eu tenho um selo editorial, eu tenho um selo de uma editora que me formou, então, que é a editora Metamorfose. Eu publico pelos dois e vou fazendo os lançamentos e divulgando. Essa é a minha função. Né? Se vai vender muito ou pouco, não estou muito preocupado com isso mesmo. Né? É mais uma questão de divulgação. E o público infanto-juvenil é um público que corresponde justamente em função, Caio, de eu estar envolvido com escolas. Né? Por isso que eu consigo atingir esse mas público muitas vezes. Né? sim. E no caso do O Antiquário, que é o livro que eu acabei de ler, ele se passa em outros países, né? Londres, na Inglaterra. Isso. Então, exigiu muita pesquisa para. Então, a pesquisa, Caio, foi bem intensa, porque o livro se passa, grande parte dele se passa no Irã. Uhum. E no Irã de 1975. A história começa ali, né? Um outro pedaço dele acontece na Europa, entre Inglaterra, Áustria. Esses países eu conheço, o Irã eu não conheço. Então, toda vez que a gente teve que trabalhar, que eu tive que me posicionar, eu tive que pesquisar muito. Mas hoje o escritor tem uma alegria de poder ter na pesquisa do Google tudo que ele precisa. Né? Se ele quiser entrar para ver como é que é a fachada de um prédio, ele vai no Maps, vai lá e visita, volta e faz a descrição. Então, eu trabalhei com isso. Toda vez que eu precisei fazer o descritivo de um caminho, né, de um setor, de como é que está, eu fiz isso. Claro que eu tive que buscar os parâmetros para entender se aquilo lá existia na época em que eu escrevi o livro. Eu não posso citar o nome de um cinema que naquela época não existia. O cinema foi criado em 2000, tu está falando de 78. Então, eu tive que ter esse cuidado, assim, de toda a referência daquilo que era colocado ali, como sendo um elemento cenográfico do livro, ou um momento onde uma ação acontecia, de fazer esse descritivo a partir das informações que eu tinha de como é que estava aquele espaço naquela época, na década de 1970. E, essa narrativa me pareceu assim, de uma forma ingênua, em comparação assim com há um pouco do Herman Melville,
há influência do Moby Dick, de coisas assim, não? Na narrativa, na Olha, forma do narrador, a narrativa em si, pois é, o que descritivo. acontece ali é que tem uma questão temporal, né? Tu imagina o seguinte, por mais que a gente possa tentar acertar, a narrativa em si, nos seus diálogos, ela imprime a necessidade de tu usar um vocabulário nos personagens que retratem a época, né? Uhum, Então, muita coisa que foi escrito, o grande desafio era esse, porque não havia a tecnologia que tem hoje, então não podia colocar na mão né, dos personagens telefone celular e outras coisas que existem nesse momento. Esse era um cuidado e, por sua vez, também a própria comunicação, o diálogo. Eu não vejo muito isso na forma do autor em si e de trazer algumas referências nessa relação que você fez. Mas ele tem um ritmo, assim. O ritmo que acontece é um ritmo rápido. Então, ele é um livro que tem muitas ações, né? Os capítulos são envoltos com ações, então a narrativa ela acalma e tranquiliza e explica alguma coisa, né? Mas a fala do livro em si, a propriedade dele, está nas ações entre os personagens. Então, é perseguição de carro, é corrida de um lado, é movimento do outro, sequestro de um outro lado, uma ação policial, uma abordagem. Isso tudo é o que dá velocidade assim, e talvez é o que prende a leitura. É um livro que prende bastante o leitor, no sentido de querer continuar para descobrir o que vai acontecer no próximo capítulo. Isso é excepcional, isso é uma qualidade rara. Fazer ganchos, né, cara? O tempo inteiro a gente faz ganchos para que estimule a vontade de querer continuar lendo, né? Isso é uma coisa que se exercitou já na TV? Não, acho que isso é a própria ideia do modelo de narrativa que como eu te falei, o cinema me ajudou muito, a TV me ajudou muito, os filmes me ajudaram muito. Esse é um ritmo de filme, né? É um livro que Sim. ele tem esse ritmo. Então, se eu realmente me aprofundar demais no capítulo e utilizar 10 páginas para ficar apenas numa conversa de relação pai e filho, que é o caso do livro, enfim, e isso não desdobrar em mais nada ou não levar a uma outra ação no próximo capítulo que tenha mais ritmo, mais velocidade, mais apreensão pela leitura, eu vou estar fazendo com que o livro enfraqueça, né, essa sua condição. Então, tudo isso tinha que se resolver dentro dos capítulos, né? Então, toda vez que havia um conflito de relacionamento, seja de pai com filho, seja do personagem principal com sua namorada, seja o que for, aquilo tem que fazer parte também do momento. Então, eu posso desenvolver essa conversa ao longo de uma viagem, onde os dois estão dentro de um carro, pode estar até indo em direção de uma investigação, perseguição de alguém, eu aproveito aquele momento para que os dois tenham uma conversa, né? Mas tudo isso está impactado, está envelopado dentro de uma ação que tem mais ritmo, mais velocidade. E há planos do Pierre Lavoisier voltar numa próxima edição, no exemplo? Pois então, eu recebi muitos pedidos assim, né? O que acontece, Caio, foi que o personagem Calil acabou ficando mais forte que o personagem do pai dele, né? O Calil ele aparece como um personagem mais interessante, ele é um menino, ele tem uma relação muito clara com o místico, porque ele é uma figura misteriosa, então ele tem uma relação de dotação, ele é em algum momento ele acaba se transtornando, ele vira uma outra pessoa, aí vira um assassino, ele mata friamente, enfim, como se estivesse em transe, ou possuído por alguma coisa. Esses elementos todos deu a possibilidade de eu pensar num braço da história, né? Então, a ideia toda, não sei se é continuar com o Pierre, mas talvez o Calil, ele sim teria fôlego para fazer isso. Eu vi isso muito num personagem do John Grisham. O John Grisham criou um personagem, uma ocasião que o menino era um menino que era um aprendiz de advogado, e ele acabou ficando mais forte que o principal. Ele criou uma série, sei lá, 10 livros com esse menino sendo protagonista. Eu já tenho muitas ideias para o Calil Lavoisier, né? E talvez o Pierre seja ou se aposente, eu fique apenas sendo um apoio para o filho, mas aí o filho talvez possa fazer isso até de modo escondido, daqui a pouco fica interessante. O pai achar que o guri está estudando e o guri está fazendo investigação, enfim, e atuando do jeito que a gente viu ele, né, atuar. O livro fica em aberto, né? Porque pai e filho saem para uma viagem para
cumprir lá uma missão que eles têm que fazer, que é resgatar a Nadine de uma gangue lá, de uma máfia em Londres, né? Então, é inevitável que eu continue, que eu faça a continuação dessa história e feche ela ali. Mas se eu fechar a continuação dessa história, com certeza a próxima não é mais com o Pierre, talvez seja apenas com o Khalil sendo protagonista dessas aventuras. Dentre alguns escritores que você admira e que você se sente influenciado, alguns que você queira citar? Olha, esses que eu te falei, para mim, são muito importantes. Harlan Coben é um cara que eu li bastante. John Grisham é um cara que realmente eu tenho muita afinidade com o que ele escreveu. Mas, assim, eu tenho alguns autores que são autores mais clássicos, né? Por exemplo, Federico Forsyth, é um cara que eu sempre li muito, né? E eu gosto dos livros. São os meus autores da década de 70, né? Stephen King é um cara que sempre está permeado, né? A gente está sempre voltado para poder buscar Stephen King alguma referência. E aí li muita coisa também de literatura de ficção, de aventura. Então, J.J. Benítez é um cara que me chama muita atenção, um autor que realmente me movimentou bastante. E falar também de Dan Brown, né? É um cara que eu gosto, vejo meus livros muito próximos a essa corrida do Dan Brown, porque tem mistério para descobrir, tem fatos da história, enfim. Eu estou lançando um livro chamado agora O Estampador, e depois um outro que está sendo lançado, que é o Lacaio. São 2 livros que contam histórias a partir de uma ótica do realismo fantástico, né? Então, aonde se mistura gêneros, eu estou trazendo fatos da história que realmente aconteceram, na ordem que aconteceram, mas eu abro espaços para colocar ficção no meio deles, né? Um elemento a mais. E aí tu vai instigando essa coisa acontecer dessa forma. E todos planos para literatura infantil não tem. Olha, tu sabe, Caio, assim, eu talvez não tenha esse talento assim para infantil, porque ela tem que fazer tu poder entender como é que é o ritmo, os tempos, e eu não me dediquei muito a entender isso, a estudar isso, né? Por exemplo, eu sei muito dos ritmos e dos tempos da literatura infanto-juvenil, da literatura juvenil. Por quê? Porque eu me baseio muito, eu tenho muita relação, tenho filhos dessa idade, tenho um relacionamento com meus alunos, enfim. Então, escrever com esse ritmo se torna mais fácil para mim. A literatura infantil, eu tenho muitos amigos escritores da literatura infantil aqui em Porto Alegre, e eu me dou por conta o quanto complexo é, porque tem toda uma outra relação da forma, da construção, da escolha das palavras, enfim, tal. Então, não é uma coisa muito fácil, não, porque ele tem que ser um livro que ele tem que falar muito em pouco, né? Em poucas páginas, em poucas linhas. Então, isso é uma propriedade que tem que desenvolver isso daí. Não, eu não tenho essa atenção para isso. Eu realmente vou ficar. Hoje já consigo me definir como sendo um autor juvenil e de literatura, né, de literatura de entretenimento. Isso, para mim, são as 2 classificações que eu gosto. E a parte além da parte infantil que eu perguntei, eu queria perguntar a projetos de roteiro para cinema ou uma coisa assim ou não na tua parte? Pois então, Caio, esse livro que eu estou lançando agora, ou seja, que eu fecho, que eu lanço no início do ano que vem, que se chama O Estampador, ele surge de um roteiro que eu escrevi para cinema há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás. Eu recuperei esse roteiro e vou transformar agora num livro. Uhum. Muita gente leu o roteiro e disse, faz um livro, enfim, tal. A questão do roteiro é porque depende muito de se o livro vai entrar em produção ou não. Se o livro entra em produção, alguém se interessa, aí você escreve o roteiro, adapta ele e faz, né? Mas tu fazer somente um roteiro para sair oferecendo, eu vou estar desviando o foco daquilo que eu quero realmente, que é vender livros, né? Que é ser reconhecido, né, como escritor, enfim. Então, pode ser que haja coincidência de alguém. Agora mesmo teve um colega meu, escritor aqui, que foi procurado por um cineasta, que o cara quer fazer um filme do livro dele, né? Ele nunca pensou nisso. Então, agora ele está pensando, está buscando essa relação para saber se ele vai escrever o roteiro, se vai entregar o livro para os direitos para que o roteirista, né, faça. As coisas vão acontecendo, né? Mas as aulas de escrita criativa com o Marcelo Spalding tiveram um impacto positivo na tua escrita? Completamente.
Eu posso dizer assim, eu devo muito ao Marcelo, né? O Marcelo é uma pessoa que eu gosto muito, porque, primeiro, eu acho ele genial na proposta que ele fez. Eu acho que ele tem hoje o melhor curso do Brasil. Ele deu a possibilidade de lançar muita gente, ele deu a possibilidade de autores publicarem livros que as editoras hoje não dão conta. Então, a quantidade de gente escrevendo é muito maior do que a capacidade que tem de lançar livros. E aí, até mesmo para avaliar, analisar, uma fila é gigantesca. Aí tu fica no meio de uma fila por ano, ou tu nunca vai ser chamado, enfim. Então, mas o Marcelo ele desenvolveu uma outra forma, ou seja, né, o autor, pelo menos, ele banca os seus livros, enfim, tal, a editora também faz isso, e lança. Ele só não se ocupa com a distribuição, mas fora isso, ele faz todo, né, o processo de transformar alguém em escritor, porque no final do curso tu vai ter o teu livro, tua noite de autógrafo, tu vai ter, né? Então isso é muito legal, porque eu acho que isso tem. Eu decidi, a partir do curso, investir muito, né? Eu não dependo dos livros para viver. Eu invisto, inclusive, muito dinheiro nos livros. Então, eu hoje sou um sujeito que gasto para publicar meus livros, né? Já estou naquele momento em que os livros que eu vendo bancam já a próxima edição. Então, eu já não gasto tanto. De certa forma, eu já tenho um equilíbrio aí de poder escrever e com custo zero, enfim, tal. Mas é um trabalho constante, Caio. É poder assim, eu atendo todo mundo, né? Estou te dando essa entrevista agora aqui, eu já tenho uma outra marcada, eu tenho uma assistência que é uma assessoria de comunicação que faz isso, manda release para o jornal. Então, o tempo inteiro, né, movimenta os sites, redes sociais, o tempo inteiro eu estou dando notícias sobre o que eu estou fazendo, né? Sim. Não dá para parar. Mas o retorno, os resultados, isso vai muito né, de como acontece a receptividade daquilo que está mostrando, né? Talvez agora, com essa primeira indicação a um prêmio tão importante como o Jabuti, talvez algumas coisas diferentes aconteçam, né? Nas próximas semanas, enfim. Exato. Mas Esperamos que ganhe. vão torcer, né, Caio? Estamos torcendo. Mário, eu agradeço a tua disponibilidade. Sei que você está ocupado hoje. Marina, sempre eu vou parar para atender vocês. Eu acho que é importante, Caio. Eu acho que o teu trabalho é um trabalho assim, de muito respeito. Eu quero dizer de antemão que a gente se ajuda apostando uns nos outros, né? Então, eu acho que você está começando, está indo legal, escolheu uma temática bacana, tem muitos escritores, tem muita gente aí que vai querer conversar contigo e tu vai decolar também com essa questão, porque eu acho que esses depoimentos têm muita validade assim e falam muito ao leitor, né? Então, eu te parabenizo aí pela tua iniciativa e te agradeço pelo convite. Eu que agradeço. Então é isso, Mário. Fique com Deus e boa sorte, né? E boa sorte no Prêmio Jabuti, boa sorte na vida. Que muitos livros venham e que a gente possa ler muitos deles. Com certeza. Caio, querido, obrigado por tudo. Obrigado. Um grande abraço para ti. E nos vemos aí. Quando precisar de qualquer coisa, é só mandar um WhatsApp, um e-mail, vamos conversar. Certeza. Até. Até mais.